Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ministério Jovens Bíblicos. Hoje nós estamos com um tema todo especial para a edificação da sua fé. Fique até o final que Deus vai falar com você. Se você gostar, não deixe de compartilhar com os seus amigos, para que eles tenham também a fé deles edificada. Quais as causas psicológicas do homicídio de Moisés? Moisés, ele foi um dos principais profetas do Antigo Testamento, ele foi legislador, ele foi intermediário entre Deus e o povo, ele foi libertador, Deus usou ele para trazer libertação para Israel dos egípcios, ele foi uma figura muito importante no Antigo Testamento. E certa vez, ele, já com mais ou menos 40 anos de idade, a vida de Moisés, você pode dividir 40 anos no palácio, no Egito, recebendo a cultura egípcia, 40 anos no deserto, e com 80 anos é quando ele recebe o chamado de Deus para trazer libertação para o povo de Israel. Você vê que não tem idade para Deus usar uma pessoa, pode ser tanto uma pessoa mais jovem como uma pessoa idosa. E Deus levanta Moisés com 80 anos de idade, mas antes Moisés passou por uma situação difícil. Ele, ao ver um dos seus irmãos sendo espancado por um egípcio, ele vai até aquele homem, mata aquele homem e depois tem que fugir. Ele defendeu o seu conterrâneo. Ele não permitiu que aquilo acontecesse. Quais foram as causas? O que levou Moisés a agir daquela forma, a agir daquela maneira? Nós podemos pensar psicologicamente em raiva. O texto não deixa isso claro, mas quando nós vemos uma situação dessa, geralmente nós sentimos raiva. Provavelmente Moisés, ele sentiu raiva quando ele viu aquela cena, e isso fez com que ele fosse em defesa do seu conterrâneo, em defesa do seu irmão israelita, que ele não permitisse aquilo. Ele de maneira nenhuma tolerou aquilo. Ele estava em uma crise de raiva, ele estava alterado emocionalmente. Nós podemos pensar ainda no sentimento de injustiça. Moisés, ele viu que aquilo não era certo, que aquilo era uma injustiça. Os israelitas já estavam em uma rotina de trabalho pesada, eles eram escravos, eram trabalhos penosos. O texto deixa isso bem claro. E nós vemos que agora o egípcio está também espancando um dos seus irmãos, e ele não tolera aquilo de forma alguma, de maneira alguma, e sai em defesa. Ele viu ali uma injustiça, um sentimento de injustiça tomou conta de Moisés. Geralmente quando a pessoa age assim, ela age porque está havendo uma injustiça. Nós vemos também, nós podemos analisar psicologicamente a situação de Moisés e vermos que ele agiu por um sentimento de coragem também. Por mais que você veja uma situação errada, uma situação que é necessária uma ação, se a pessoa não tiver coragem, a pessoa não faz nada. Já Moisés, ele era um homem corajoso. Ele não teve medo de fazer aquilo que precisava ser feito. Ele atuou, ele agiu. E aí vem também a atitude de Moisés. Moisés tinha uma personalidade de ação, de atitude. Ele não via as coisas e ficava como se nada tivesse acontecido. Ele agia, ele atuava. Isso é algo que nós precisamos aprender a ter em nossas vidas. Ação, atitude. Tirarmos os projetos do papel e pormos em prática. Quantas vezes a gente fica só postergando, deixando para amanhã, para mês que vem, semana que vem, ano que vem, e a gente nunca faz nada, e isso não é bom. Os nossos projetos no reino de Deus, eles precisam ser postos em prática. Moisés, ele fez aquilo também por causa que ele estava cansado, afinal, eram cerca de 400 anos de opressão, ele não queria que mais aquilo acontecesse, ele queria que aquilo parasse. Esse sentimento de cansaço, isso, eu volto a dizer, o texto ele não deixa claro, mas é algo que nós podemos deduzir. Nem na teologia está claro na escritura, mas nós podemos deduzir. Nós podemos deduzir isso por quê? Porque eram 400 anos. Imagine você ficar 400 anos
em um regime de escravidão. Você não ficaria bem. Foi o que aconteceu com Moisés. 400 anos em um regime de escravidão fez com que ele cansasse daquela situação e tomasse uma atitude. Ele agiu, ele atuou em prol do seu irmão israelita. Ele não suportou mais aquela situação. Isso nos leva a mais um questionamento. O que Moisés fez foi certo ou foi errado? Você pode pensar, nossa, logo Moisés, esse profeta de Deus, homem de Deus, agiu daquela maneira. Mas nós temos que enxergar que existe a chamada legítima defesa em favor de terceiro. O que é legítima defesa? É repelir uma agressão injusta, atual ou iminente. Uma pessoa vem te agredir ou agredir outro e você tem que intervir de maneira moderada para repelir aquela agressão, para defender você próprio ou aquela pessoa. Por isso, se entende que foi o que Moisés fez. Ele agiu em legítima defesa em favor de terceiro. Ele defendeu o seu irmão. É diferente um homicídio por motivos vis, por motivos cruéis, mesquinhos, e quando a pessoa age para defender a si própria ou outra. É claro que hoje se questionaria se Moisés agiu em excesso ou não, se precisava ele matar. Provavelmente ele teve que matar, porque senão o egípcio depois ia relatar o que Moisés fez e Moisés seria morto. Por isso que ele teve que provavelmente matar aquele egípcio. Mas o que nós vemos é uma legítima defesa em favor de terceiro. Nós vemos aqui também como a graça de Deus pode alcançar qualquer pessoa, mesmo Moisés tendo que cometer este fato, ter que agir desta maneira, por ter que defender o seu semelhante. Deus, com 80 anos de idade, vai usar ele, vai levantar ele. Não há idade para ser usado por Deus e também não há pecador menor ou pecador maior. Deus usa todas as pessoas, ele perdoa, ele dá uma nova chance. Segundo a doutrina cristã, a salvação ela vem pela fé. E o Espírito Santo gera em nós um novo nascimento, gera em nós uma nova criatura. A doutrina cristã também do novo nascimento. Assim ele nos dá uma nova oportunidade, uma nova chance. Você que está assistindo esse vídeo, Cristo ele te dá uma nova chance de vida, uma nova oportunidade para você prosseguir com os seus projetos, para que as promessas de Deus possam se realizar na sua vida. Se tiver gostado, não deixe de compartilhar com seus colegas. Um abraço para você e até a próxima!